homem, macho e fêmea. Ele disse assim para o homem: você está colocado aqui na terra e você precisa dominar sobre a terra. Ele colocou você para ter domínio sobre a terra. Então o que ele fez? Ele colocou Adão na terra, ele criou Adão, e Adão veio pronto, amém? Ele não teve infância, ele veio pronto. Quando Adão veio sobre a terra e depois a Eva, eles vieram prontos, já adultos. Eles não tiveram nenhuma experiência, né? Eles não tiveram uma educação do céu. Eles não tiveram uma projeção desde a infância. Então, quando eles foram colocados na terra, o que aconteceu com eles? Naquilo que eles foram tentados, eles pecaram. Porque eles não tinham experiência, eles não tinham maturidade sobre Deus dentro deles. Eles eram apenas uma criatura. Deus vinha toda tarde, falava com o homem, tinha um pouco de comunhão, mas eles foram colocados sobre a terra, eles não tiveram maturidade e eles pecaram. Então, isso aqui que Deus fez, que colocou sobre o homem, essa autoridade que foi colocada sobre o homem perdeu por causa do pecado de Adão. Só que Deus, ele sempre desejou que nós dominássemos sobre a terra. Então nós passamos por um enorme período sobre a terra, esperando alguém que fosse fiel a Deus, para que ele pudesse ser canal, para que Deus pudesse fazer o projeto dele na vida do homem. Até chegar no nascimento de Jesus. Havia promessas através dos profetas sobre o nascimento de Jesus. Só que Jesus não nasceu pronto. Ele foi o nosso segundo Adão. Mas ele nasceu como criança. Ele foi criado. Ele começou a viver coisas que eu e vocês vivemos. Ele teve as nossas experiências. Ele teve um crescimento, uma educação. Ele teve o amor da família, as discussões das famílias. Aí ele teve as aflições. Ele teve uma doutrina da sua mãe, uma educação religiosa, não é essa religião que a gente fala, mas ele teve toda a educação de Deus na vida dele, mesmo sendo Deus. Mas você pode me perguntar assim, mas bispo, ele era 100% Deus, era muito fácil para Jesus. Mas ele também, a Bíblia diz que ele era 100% homem. Ele era 100% homem. Por que dava tudo certo para Jesus? Porque ele tinha o coração do Pai nele, no projeto. Se você lê os 4 evangelhos, se você lê com a visão de reino, de domínio, de reinado do céu na terra, você vai conseguir entender melhor as coisas que Jesus falava na palavra dele. Então, Jesus, quando ele começou a desenvolver o ministério dele, ele começou a desenvolver o primeiro ministério dele, que foi colocado lá no livro de Gênesis, que ele dominasse. Então, quando ele chegou na terra para exercer o ministério dele, ele chegou chegando como rei. E ele resgatou aquilo que eu e você tinha, para que eu e você vivêssemos a partir de Jesus o que o diabo tinha roubado de nós, que era o domínio. Eu e você temos domínio no reino espiritual. Eu e você temos que ter domínio sobre todas as coisas. Essa palavra de Gênesis 1, 26 e diante, não foi só para aquele momento, é para os nossos dias de hoje. Nós temos que ter domínio em todas as coisas que nós fazemos. Nós podemos isso em Cristo Jesus, porque Jesus resgatou isso. Agora em Cristo Jesus você é nova criatura. Você nasceu de novo. Você nasceu um cidadão do céu. Você não é mais aquele homem, aquela mulher, nascido da Maria, do João, do José. Você agora é um remido pelo sangue de Cristo e você representa o reino de Deus na terra.
E se você representa o reino de Deus na terra, por que você não está dominando? Por que você não está dominando na tua casa, no trabalho, na tua igreja, no teu ministério, com os teus filhos? Por que você não tem esse domínio na tua mão? A Bíblia diz que Satanás, ele trabalha na escuridão. É isso ou não é? Escuridão no grego significa ignorância. Olha que palavra desagradável. Escuridão é ignorância. Então Satanás, ele trabalha na escuridão, na ignorância. Se ele trabalha na ignorância, ignorância significa pouco conhecimento nenhum. Enquanto nós não temos conhecimento, quando nós não temos luz, que é conhecimento, conhecimento no grego significa luz. Então, se você tem conhecimento, se você tem luz, ele não pode atuar. Então, você precisa entender que você, homem de Deus, mulher de Deus, é embaixador de Cristo na terra. E se você é embaixador, você tem que ter autoridade. Se a embaixada dos Estados Unidos tem um prédio aqui em São Paulo ou em qualquer parte do Brasil, aquele país dos Estados Unidos está naquele prédio. A embaixada americana aqui em São Paulo tem um prédio lá no centro da cidade da Consolação. Todo aquele prédio da embaixada americana é território americano. Os funcionários são americanos, a língua é americana, a lei é americana. É a lei daquele país naquela embaixada. Se em Portugal ou em qualquer outro país tem uma embaixada brasileira,